E aí, pessoal, estamos aqui de volta, preparados. Observem o material de vocês, resolvam questões a respeito de hardware, porque esse assunto é caível. Vamos lá. Na última aula, nós falamos um pouquinho a respeito de especificações, onde nós concluímos falando das especificações de monitores. Lembrando para vocês, CRT, tubos de raios catódicos, são aqueles monitores um pouco mais antigos, pesados, aqueles monitores que esquentam, né? A ideia do LCD já é essa nova tecnologia, onde está se ganhando espaço, né? Porque ele é bem fininho, muito bom. E também lembrando que esses monitores, quando vocês perceberem no material de vocês aí, a expressão RGB é o tipo de sinal, é o feixe, a mistura das luzes que o monitor recebe. Muito bem, dando continuidade, nós encontramos aí apenas duas especificações para as nossas impressoras. Destaque para a impressora matricial, aquela impressora bem silenciosa que você tem. Ah, claro que é brincadeira, né? Na verdade, a matricial é aquela impressora que fica chamada, ou muitas vezes chamada de impressora de impacto, onde existe um barulho muito grande. Quem trabalha com folha de pagamento e com essas coisas percebe isso claramente. A nossa amiga jato de tinta, que ganhou o seu espaço aí no mercado, tranquilo. A nossa impressora laser, que por sinal muito boa, a gente tem uma boa relação, ela cresceu bastante, baixou até de preço, né? Cá para nós. E também uma outra impressora que nós chamamos de impressora à base de cera. A base de cera porque o tipo de impressão dela cria uma espécie de crosta, vou usar aqui o termo crosta, né? Seria um tipo de cera, onde dá um alto relevo, um pouco mais caro, na maioria dos casos, mas que dá uma qualidade final superior às outras, a nossa impressora do tipo cera. Muito bem, outra expressão utilizada para as impressoras é o que nós chamamos de DPI. Na verdade, são pontos por polegada. Observa-se, além das impressoras, que os scanners também têm esse tipo de resolução, assim como os mouses. Os mouses também têm essa área. Muito bem. Gente, a nossa velha amiga placa-mãe. Destacamos aí algumas fotos, algumas figuras, para vocês terem uma ideia. Uma boa parte de vocês talvez nunca tenha observado a parte interior de uma máquina, que é o nosso assunto então. E eu quero destacar apenas algumas curiosidades da placa-mãe. Nós colocamos aí dois modelos dela, você deve estar observando. E eu quero destacar com vocês curiosidades, ou pelo menos as principais curiosidades de uma placa-mãe. Bem, a placa-mãe ela tem um coração. Lembrem-se comigo que quando você lembrar, quando você perceber a ideia de placa-mãe, entenda como sendo a promotora, talvez por isso esse nome, né? Aquela que vai promover vida ou acesso para os outros componentes da máquina, ou aquela principal, onde nela serão colocadas as placas e serão colocados os conectores. Observem que na placa-mãe ela tem um coração. Esse coração a Exato gosta de chamar de central de transferência. Ou, teoricamente, nós teremos aí o nosso chipset. Alguns autores gostam de chamar o chipset como sendo um chip. Outros gostam de chamar de conjunto de chips. A gente prefere, muitas vezes, traduzir como sendo o encontro das ações, ou o comandante dos chips. Esse é o nosso amigo chipset. O chipset ele divide-se em duas pontes, ou duas áreas de atuação. Destaquei para a ponte norte. Na ponte norte você vai encontrar uma área um pouco maior, um pouco mais veloz, onde controla o espaço de memória RAM, onde controla as áreas de monitores ou barramentos AGP. Você tem a ponte sul, que é um pouco menor, ela é um pouco mais lenta, onde também controla as áreas de IDE, onde controla o espaço de serial. Nós colocamos uma figura aí que vai ajudar-nos bastante a entender essa história do chipset. Observe que na figura nós colocamos uma área integrada de chips, onde tem o controle das placas de TV, toda a área de modelos de memórias RAM, como DDR, ok? Então, deem uma verificada. O chipset, ele é o coração da placa-mãe.
tem uma importância muito grande para o desenvolvimento ou para as ações. Colocamos uma figura aí também da Intel, e eu quero falar com vocês um pouquinho mais agora. Digamos que nós vamos aprofundar um pouco aquele assunto visto há 2 aulas, que é exatamente, gente, os barramentos. Os barramentos têm tudo a ver com placa-mãe. Na verdade, se você recordar um pouquinho, você vai observar comigo que o barramento ele é o caminho por onde o dado é percorrido. E nós vimos há 2 aulas que esse caminho ele pode ser maior, ele pode ser menor, ele precisa ter uma velocidade, até porque o que nós queremos das nossas máquinas é uma velocidade maior. Então eu quero destacar com vocês, em primeiro lugar, os barramentos internos. Bom, recebe esse nome de internos porque estão dentro da máquina. Muito fácil. E são menos vistos. Por exemplo, eu falo aqui com vocês sobre um barramento chamado de IDE. Esse barramento ele é conhecido porque ele controla o HD, o CD e o DVD. Se pegar esse nosso exemplo aqui no quadro, nós teríamos aqui o nosso IDE controlando aqui as ações do HD. Então nós temos aqui a ideia de um barramento interno chamado de IDE. Esse cabo aqui também, muito falado, de vez em quando discutido em uma outra prova, é o chamado cabo flat. Alguns chamam de cabo lógico. Ele é muito importante nessa comunicação entre a IDE e o próprio HD. Então esse cabo de dados, chamado de cabo lógico ou cabo flat, faz aí então a conexão entre a IDE e o HD. Quero destacar com vocês ainda um outro tipo de barramento interno. Observem que no material nós acrescentamos aí um barramento conhecido como ISA. Hoje, nem se preocupe, nem se estresse. Você não terá aí nenhum tipo de barramento ISA. Tá? Na verdade, nós apenas exemplificamos para vocês o que esse barramento vai estar proporcionando. Ele antigamente era utilizado em algumas máquinas, tá? Hoje você não encontra mais, porque logo foi substituído. Muito bem, ele era conhecido como apenas de 16 bits, ou seja, a velocidade dele era muito curta, apenas 16 bits por vez. Olha, vocês sabem que nós já chegamos na tecnologia de largura dos barramentos, 64 bits. E eu não estranho que daqui a alguns meses nós já tenhamos aí 128 bits de largura. Gente, lembrem-se sempre, quando falarmos de barramento, vocês terão uma largura por onde os dados irão passar. E eu estou destacando agora um modelo que já não existe mais, que é o modelo de largura ISA, apenas 16. Um modelo um pouco mais atual é o que nós chamamos de barramento PCI. A grande característica do barramento PCI é que ele já trabalha com 32, 64 bits. Observe que nos processadores que você encontra no mercado à venda, eles já trazem na sua própria configuração essa expressão 64 bits. Gente, não é à toa. Na verdade, quando se usa a expressão 64 bits, estamos falando de uma largura por onde os dados trafegam por dentro da máquina. Isso é importantíssimo para você. Observe que o comando, a partir de uma largura de 64 bits, vai permitir um tráfego bem melhor. Outra característica do modelo PCI de barramento interno é que ele aceita uma tecnologia chamada de plug and play. Tecnologia plug and play, outros chamam de filosofia plug and play. Na verdade, plug and play é uma autoinstalação, é uma velocidade mais rápida por onde os dados seriam reconhecidos, ou os programas, ou os componentes físicos seriam reconhecidos. Muito bem. Um outro barramento importantíssimo, barramento interno,
é o chamado de AGP, tá? Na verdade, ele é uma porta acelerada gráfica. Você recebendo ou observando esse nome, porta acelerada gráfica, o que vem atualmente logo será um monitor de vídeo. Logo, AGP, quando encontrar essa expressão, lembrem-se dos monitores. Isso é importantíssimo para vocês também. Um outro tipo de barramento muito utilizado, principalmente nas redes, é o barramento SCSI. Você entende comigo que o barramento IDE, ele permite uma velocidade, ele permite um acesso até o HD ou dispositivos como CD. Se você entende isso, você facilmente vai compreender que o barramento SCSI também vai fazer um efeito similar. Ué, e eles, como é que funciona então? Qual é a grande diferença? Gente, no caso do barramento SCSI, nós temos possibilidades de manipulação de até 15 HDs. Observe, no caso do IDE, você tem apenas duas possibilidades de comando. Repetindo, no tipo de barramento interno IDE, você tem comando para 2 HDs. Se fizer muita força, 2 HDs, algum outro CD. Mas quando se fala de SCSI, onde ele tem uma velocidade muito alta, essa tecnologia de barramento interno, você vai perceber que ele permite até 15 HDs, ou manipulação de até 15 HDs. Outro barramento interno que tem ganho o seu espaço no mercado é o chamado de barramento ATA. Ele, na verdade, é uma forma avançada de encaixes, digamos assim. E um outro chamado de SATA. Na verdade, a única diferença, vocês observam aí na figura que nós colocamos, é que o SATA ele trabalha em modelo serial. Quando falamos de serial, lembrem-se da expressão série. Ou seja, os dados vão passando pela máquina bit após bit. Isso é série. Ok? Então percebam que outros dois barramentos internos são o SATA e o ATA. A diferença, o SATA ele trabalha serial e o ATA trabalha de forma paralela. O que é o modelo paralelo? Os bits vão passando em conjunto, uma quantidade por vez. Isso é modelo paralelo de trabalhar. Daqui a pouco nós ainda vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, existe uma tecnologia avançada em relação aos barramentos internos. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho agora também a respeito das nossas portas externas. Essas, na maioria dos casos, vocês conhecem bem, porque vocês conseguem manipular, vocês tocam nos fios, encaixam na máquina. Por isso, esses são chamados de barramentos externos. Não estamos fugindo do princípio de que barramento é um caminho por onde os dados passam. Observem comigo que barramento externo é por onde os dados passam, só que agora eu consigo manipulá-los. E eu quero destacar rapidamente aqui o modelo serial. Poxa, acabamos de falar. O modelo serial, que na verdade, na teoria, nós chamamos de RS232, DB9, DB15, é uns bisuzinhos aí para vocês. Mas ele é utilizado em alguns modelos de mouse, quase que saindo do mercado. Observem a figura que nós colocamos para vocês. Os monitores, que ainda utilizam-se desse tipo de comunicação. Gente, barramento, comunicação, barramento, ida e vinda de sinais. Lembre-se disso. Caminho por onde o bit vai trafegar, ou os dados. Aí nós temos o modelo paralelo. O modelo paralelo hoje está menos usado. Você encontra muito mais, ou encontrava nas antigas impressoras, esse modelo. Hoje você encontra muito pouco. Alguns scanners utilizam, alguns modelos de equipamentos. Outro tipo de barramento externo é o PS2. Na maioria dos casos, dos computadores atuais, o teu mouse e teclado vem com esse modelo, chamado de PS2. Na teoria seria porta serial 2, o segundo tipo de porta. Destaque para isso também.
Quero acrescentar ainda para vocês outros tipos de barramentos externos. E aí, o grande, digamos assim, quem está na grande moda, né? Ou o grande trunfo para muitos usuários da microinformática é o nosso amigo USB, um modelo universal de barramento, um modelo universal para acesso a dados em uma máquina, um modelo universal de caminho dos dados. Comigo, o modelo USB, digamos, hoje você tem o seu pendrive, hoje você tem a sua máquina fotográfica digital, hoje você tem uma série de dispositivos, as impressoras utilizam. Mas sabe o que é um trunfo do USB? Em primeiro lugar, o trunfo do USB é o fato dele já se chamar universal. Isso já significa dizer que a mesma porta que pode ser usada para entrada será utilizada para saída. Isso é o primeiro trunfo do modelo USB. Sabe qual é o outro trunfo da porta USB? Gente, em uma porta apenas USB, você tem capacidade de interligar equipamentos, como usando hubs, até 127 dispositivos. 127 dispositivos interligados em uma única porta USB. É dispositivo demais, não é? Mas isso é uma grande característica, ou um grande trunfo que a tecnologia nos propicia. Outro tipo de barramento externo, esse é um pouco menos conhecido, é o que nós chamamos de FireWire. Na verdade, o FireWire tem características muito parecidas com o modelo USB. Alguns tipos de notebooks trazem esse modelo de porta. Ela é uma porta muito boa também, só que ela, digamos, ela é mais rápida, inclusive, é mais rápida do que a própria USB quanto à sua disponibilidade, e ela tem digamos assim, a limitação, enquanto que a USB permite 127 equipamentos, no modelo FireWire eu só consigo 63. Nós colocamos para vocês aí também alguns modelos de portas, tanto a gente colocou o modelo de USB como de FireWire. Talvez o FireWire seja menos conhecido, mas observem comigo que eles têm grandes funções e isso certamente é cobrado em concurso público. Na nossa próxima aula nós iremos falar um pouquinho mais sobre barramentos externos, considerando aqueles barramentos que não são vistos a olho nu. E nós falaremos um pouco mais sobre a famosa wireless, ou ondas de rádio, que percebe-se que tem crescido e ganha seu espaço. Até lá!